Por que a gente odeia quem a gente ama e por que a gente ama aqueles que a gente odeia? Por que a gente faz sofrer as pessoas que a gente mais ama? Bom, meu nome é Érica, eu sou psicóloga e hoje eu quero conversar com vocês sobre ambivalência afetiva. Freud, ele entendia que é impossível você amar uma pessoa sem que ao mesmo tempo você venha a odiá-la. E essa relação de amor e ódio, ela é construída lá na infância, quando a criança ela sabe que ela ama loucamente os pais, mas todas as vezes que os pais a frustram, dizem não a ela sente muita raiva, ou seja, muito ódio. Quem aqui nunca viu uma criança dando birra e sapateando com raiva do pai ou da mãe, dizendo eu te odeio, eu quero que você morra? Quem nunca, né? E aí Freud descobriu que as emoções humanas elas são complexas e contraditórias e esses sentimentos de ambivalência elas podem refletir desejos e conflitos com relação tanto à pessoa amada quanto à pessoa odiada. O problema é que nós não nos permitimos, a nossa mente não concebe a ideia de que você odeia em alguns momentos o pai, o filho, a esposa, porque a sociedade, principalmente a religião, ela ensinou que a gente tem que amar as pessoas incondicionalmente o tempo todo, que o ódio é o sentimento mais perverso, que ele precisa ser aniquilado. Então, a gente não consegue admitir que a gente, em alguns momentos, vai odiar sim as pessoas que a gente mais ama. E tem mais, essa ambivalência ela também vai gerar um grande desconforto, porque se tem uma coisa que o nosso cérebro ele não gosta é de contradição, ele quer sempre manter um estado de equilíbrio. E a pessoa quando ela não concebe essa ideia de que ela também odeia, o que ela vai fazer? Ela vai de alguma forma tentar deslocar esse ódio dela para algum objeto, alguma outra coisa. Só que, infelizmente, nesse processo, algumas pessoas, por não se permitirem experimentar esse ódio, o que elas fazem? Elas, ao invés de direcionar esse ódio para outra coisa, ela volta esse ódio todinho contra si própria, ela se coloca como objeto. E aí ela vai se odiar, ela vai entrar em depressão. Ou, em alguns outros casos, a pessoa ela vai ter uma formação reativa, onde por não também aceitar que ela vai odiar e que isso é normal, ela vai amar em excesso para esse ódio não aparecer, ela vai cuidar demais, ela vai ter muito carinho, ela vai se doar em excesso, ela vai se anular, sempre ela tem que ser a boa samaritana. E em alguns casos é daí que vem aquele sofrimento em excesso que a pessoa experimenta no processo de luto, onde o outro se vai e aí ela começa a se culpar, ela fala, mas poxa vida, perdi essa pessoa e em pensar que ela era tão boa, mas teve momentos na minha vida que eu tive muita raiva dela, eu tive muito ódio, eu quis que ela sofresse, eu quis me vingar, eu quis bater, ou eu quis conscientemente, eu desejei que ela morresse. E isso vem uma avalanche de sentimentos e a culpa vai corroendo a pessoa por dentro. Mulheres no puerpério também muitas vezes sofrem muito, se angustiam, por quê? Principalmente se for a primeira experiência da maternidade. Ela desejou tanto aquele filho, mas é um misto de amor com o excesso de demandas que um bebê exige, as noites em claro, os choros, as birras, as inseguranças, os receios, fazem com que muitos momentos essa mulher tenha raiva daquela criança, porque muda completamente a dinâmica da casa, a rotina, o corpo, o psiquismo da mulher, ela fica abalada. E ela se sente muito culpada porque ela fala, eu deveria amar incondicionalmente esse bebê. Mas muitas vezes eu estou sendo pega por sentimentos de raiva. E essas ideias, elas são tão chocantes que a gente vai resistir, a gente vai criar mecanismos de defesa. Porque se a gente permitir que esses desejos venham à tona, esse desejo de bater nessa pessoa, ou de falar umas poucas e boas na cara dela, ou esse desejo de que ela quebre a cara lá na frente para aprender a largar de ser besta, ou quantas vezes eu preferi que ela nem existisse, isso vai colocar em xeque quem você é, o seu ideal de ego, a sociedade, a religião, porque você vai começar a se sentir um monstro, como posso eu,
Digo que amo meu esposo e ao mesmo tempo eu tenho esses pensamentos. Eu digo que amo meus filhos, mas ao mesmo tempo eu tenho essas ideias. E aí você vai resistir. Só que quanto mais você resiste, quanto mais você nega, mais tenso você fica. E isso não vai desaparecer. Isso vai retornar. E como que isso retorna? Isso retorna em forma de sintoma, de pesadelo, de angústia, de compulsão, de fobia, de sofrimento, de atos falhos, de xistes, de ansiedade e por aí vai. Bom, nesses momentos, a terapia pode ajudar principalmente a gente a sublimar alguns dessas pulsões de morte, que eu vou deixar para outro vídeo, falar mais com você sobre pulsão de vida e pulsão de morte, porque tudo isso que eu descrevi aqui está relacionado à pulsão de vida e pulsão de morte. Mas por hora é só, eu só quero que você não sofra mais quando você se for pego aí por esses sentimentos conflitantes dentro de você. Pronto, falei, se inscreva no canal, beijos e até o próximo vídeo.